Vostok, alienígenas na Terra. Este vídeo é sobre uma descoberta incrível, sobre formas de vida com um DNA completamente diferente de qualquer outro animal que conhecemos. Apesar de não terem vindo de outro mundo, esses seres têm características que esperamos encontrar em alienígenas. Esta fantástica fauna, ainda pouco explorada, evoluiu no habitat mais remoto do planeta, isolado do resto do mundo por mais de 100 milhões de anos. Essas criaturas habitam o Lago Vostok, um grande volume de água soterrado sobre 4 quilômetros de gelo. Então você tem que imaginar que você pode empilhar 9 Sears Tower, uma em cima da outra, e elas ainda não vão chegar ao tamanho da camada de gelo. A descoberta de vida do Lago Vostok está animando a busca por extraterrestres, já que algumas características do lago podem ser semelhantes a algumas luas de Saturno, como por exemplo Encélados e Titã, que além de terem água em estado líquido, também possuem componentes orgânicos e fontes hidrotermais. E a lua de Júpiter, Europa, que possui condições muito similares ao Lago Vostok, ou seja, uma grossa camada de gelo com água líquida dentro. Esse mundo perdido foi encontrado pelos russos, que por mais de 30 anos perfuraram o gelo em busca de dados climáticos de eras passadas e por acaso se depararam com o lago. À medida que a escavação ia se aproximando a 4 quilômetros de profundidade, um fato muito interessante aconteceu. Uma anomalia eletromagnética começou a afetar os dispositivos elétricos e a base ficou isolada do mundo durante 5 dias. Esse fato tornou-se um prato cheio para as teorias da conspiração. Uma delas é que diz que essa anomalia se deve a uma base nazista soterrada pela neve depois da Segunda Guerra Mundial, pois em 1943 os nazistas realizaram pesquisas no local. Hitler e os nazistas tinham um interesse particular pela Antártida. Eles realmente acreditavam que havia alguma coisa importante embaixo do gelo. Outra teoria vai mais além e diz que trata-se de uma base alienígena, já que um objeto metálico de forma cilíndrica aparece nos equipamentos do sonar da base. Há teorias de que talvez haja alguma coisa a mais aqui. Talvez um OVNI, talvez algum tipo de base alienígena. Teorias malucas à parte, os geólogos afirmam que essa anomalia eletromagnética trata-se de um meteoro que caiu no local e formou o lago há centenas de milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, onde os dinossauros alcançavam o ápice na escala evolutiva. Durante esse período, o continente antártico fazia parte do supercontinente Pangeia. Tinha clima tropical e era coberto de florestas e animais, como por exemplo o Mosasauro, o Elasmosaurus e o Pterodátilo, que habitavam o nosso planeta. Ao longo do tempo, uma série de eventos geoclimáticos começou a alterar o padrão do clima na Terra. E o continente antártico começou a ficar gelado. Pouco a pouco, a neve e o gelo foram se acumulando em cima do Lago Vostok. Por causa de fatores como pressão e fontes termais, a água se manteve em estado líquido. Alguns animais simplesmente não suportaram essa mudança e foram extintos. Mas outros se adaptaram e evoluíram de acordo com as novas condições. Selada por baixo de 4 quilômetros de gelo durante 100 milhões de anos, esse ecossistema virgem abriga espécies que são um enigma para a ciência. Seres semelhantes a moluscos e crustáceos, vermes coloridos gigantes, tipos de bactérias peculiares e seres fluorescentes coabitam. E agora, com a ajuda de um drone subaquático especialmente projetado para essa tarefa, os cientistas estão começando a arranhar a superfície do que existe por lá. W12310. Essa bactéria foi o primeiro organismo a ser encontrado pelos cientistas no Lago Vostok. Ela veio grudada na broca de escavação do poço que leva até o lago.
O código genético deste ser é algo completamente diferente de tudo que conhecemos. Poderia facilmente ser chamado de DNA alienígena. A partir daí, os cientistas viram que algo especial estava por vir. O fato desta bactéria ter se desenvolvido por milhões de anos no isolamento tão distante da superfície do planeta foi o que possibilitou uma discrepância tão significativa em relação a outras formas de vida na Terra. Mari profundos ferroxidanos. Ao contrário de qualquer outro ser vivo na Terra, essas bactérias se alimentam de energia elétrica em sua forma mais pura. Elas captam elétrons da energia estática do asteroide metálico que está no fundo do lago. É como se pudéssemos comer eletricidade colocando o dedo na tomada, por exemplo. Esse organismo possui filamentos semelhantes a pelos, que são responsáveis por absorver a energia elétrica. A descoberta e o estudo dessa bactéria podem abrir muitas possibilidades. A NASA, por exemplo, está interessada nesse tipo de organismo que podem sugerir modos de vidas que podem existir em outras partes do sistema solar. Teutidódrenos semai. Até o momento, pouco se sabe sobre essa criatura peculiar, que é mais um enigma para a ciência. Pode chegar até 30 centímetros de comprimento. Ela nada com a ajuda de centenas de pelos que possui ao longo do corpo. Na cabeça, possui uma série de tentáculos que usa para se orientar através do tato e do cheiro. Ele dá uma aparência de um ser de outro planeta. Dandelion antártico. Esses seres bizarros são uma mistura de água viva e coral. Eles são uma espécie de sifonóforo, ou seja, uma colônia de vários indivíduos. Ele começa a vida como um único embrião e depois se clona em milhares de gêmeos siameses. Os clones compartilham serviços entre si e fazem o animal funcionar por inteiro. Conífera batifisa. O chamado monstro espaguete também é uma espécie de sifonóforo e são constituídos por duas partes principais. A parte de baixo, que é formada por tentáculos, e na parte de cima, uma boia cheia de gás que dá flutuação ao animal. São seres muito diferentes do que conhecemos que habitam o planeta Terra, podendo facilmente servir como inspiração de um monstro para um filme de ficção científica. Marrus claudaniellus. A primeira pergunta que vem à sua cabeça é: isso está vivo? Sim, ele está vivo. E sim, é mais um sifonóforo e pode chegar até incríveis 20 metros de comprimento. Essa cor laranja que podemos observar em seus corpos transparentes são seus estômagos, e cada um é um ser individual. Elas possuem filamentos cobertos por células urticantes e queimam como água-vivas. Planta carnívora do gelo. Esse ser, que parece ser uma planta carnívora, é na verdade uma espécie de anêmona, que possui bioluminescência e se alimenta de forma parecida com a planta carnívora que conhecemos aqui na Terra. Ela fica com a boca aberta, esperando a vítima se aproximar para capturá-la. Elas podem chegar a 1 metro de diâmetro e alimentam-se de sifonóforos antárticos. Tardígrado antártico. Membros da família do tardígrado já foram encontrados em montanhas, desertos e no oceano profundo. E agora debaixo de 4 km de gelo, na Antártida. Essas novas espécies de tardígrados poderiam tranquilamente estar vivendo nas luas de Júpiter ou Saturno, pois são seres muito resistentes. Podem sobreviver a temperaturas que variam do menos 300 graus até os 150 graus centígrados. Em 2007, vários exemplares de 2 espécies de tardígrados foram enviados ao espaço por cientistas. E foram expostos não apenas ao vácuo do espaço, mas também a níveis de radiação capazes de incinerar um ser humano. De volta ao planeta Terra, 1/3 deles ainda estava vivo. Eles tornam plausível a teoria da panspermia,
que diz que a vida é semeada através de asteroides contendo sementes de vida que povoam novos mundos. Cucumber Big Vostok. Esta é uma versão de porco do mar que mora no Lago Vostok. É um tipo de pepino abissal que vive na escuridão. Essas criaturas têm pés e, junto com uma aparência rechonchuda, deram eles o nome de porco. É o único tipo de pepino que tem pernas. Eles se alimentam de partículas orgânicas que extraem da lama do fundo do lago, usando o seu senso de olfato para localizar as refeições. Hemifiniastes eximia. Esse lindo animal gelatinoso é uma daquelas criaturas cuja aparência é difícil de definir com precisão. Ela tende a parecer uma grande confusão de nadadeiras, tentáculos e intestinos. Ele é semi-transparente e podemos ver seu intestino no interior, que pode ser bioluminescente de acordo com a sua alimentação. Ele pode chegar até 1 metro de comprimento. Na parte que corresponde à cabeça, ele possui tentáculos que servem para capturar seu alimento para dentro da boca. Para a locomoção, possui estruturas de natação com membranas semelhante a asas. São espécies de vela que impulsionam o animal para a busca de novas áreas de alimentação. Eulagisca gigantea. Esse verme com pelos dourados lembra uma peruca loira e foi encontrada nas redondezas do Lago Vostok. Esses pelos servem para a locomoção do animal, que podem chegar a 1 metro de comprimento. Sobre os seus dentinhos, o que parece ser uma cabeça dotada de boca e mandíbula, é na verdade uma faringe retrátil que fica guardadinha dentro do corpo do animal. Então, quando ele vai se alimentar, essa estrutura é projetada para fora e os dentes afiados aparecem. A Eulagisca gigantea é apenas uma espécie dentre outras fantásticas formas e cores da família dos poliquetas. Alguns vivem dentro de cadáveres em decomposição, enquanto outros vivem em tocas e usam suas enormes mandíbulas para capturar e desmembrar as suas presas. Seus tamanhos podem variar bastante, podendo serem microscópicos ou atingir até 3 metros de comprimento. Seres do período Cretáceo. Explorar o Lago Vostok está sendo um desafio enorme para a ciência e para a tecnologia. Ainda estamos apenas arranhando a superfície do que está por vir. Cientistas não descartam a possibilidade de encontrarmos animais do período Cretáceo ou algo que evoluiu a partir deles, já que antes de começar a ser coberto pelo gelo, o lago era habitado por esses incríveis animais. Questões universais como de onde viemos, para onde vamos, existe vida fora do planeta Terra? Em breve, esses cientistas poderão medir o quão impactantes serão as provas obtidas no Lago Vostok e decifrar alguns dos enigmas da evolução, dando continuidade à saga em busca de respostas. O ser humano, hoje, se depara com uma fronteira do conhecimento em seu próprio planeta. O grande mistério a ser revelado pode estar exatamente aqui. Os pesquisadores estão apenas no início das descobertas e muito ainda tem que ser explorado. Muitas novas espécies nos aguardam para serem descobertas. Esses animais dão pistas do que nos aguardam em outros mundos e poderiam alimentar roteiros de ficção científica.